Meninos, como alguns me relataram que ficaram com dúvida, então vou explicar de uma outra maneira para ver se vocês entendem, tá? Então, primeiro, vamos pegar a ideia de operação inversa. Primeiro, adição. A operação inversa dela é a subtração. Então, se eu tenho que 3 mais 4 é igual a 7, quer dizer que 7 menos 4 é igual a 3 e 7 menos 3 é igual a 4. Então, são operações inversas. Essa ideia aqui. A multiplicação e a divisão são operações inversas. Se 8 vezes 5 é igual a 40, quer dizer que se eu pegar 40 e dividir por 5, fazer o inverso, pegar o resultado e dividir, que é a operação inversa, eu acho outro número. Então, 40 dividido por 8 é igual a 5. Agora vamos trabalhar a ideia de operação inversa, que é a potenciação e a radiciação. Então, se 4 ao quadrado é igual a 16, quer dizer que se eu fizer o inverso, eu vou encontrar o 4. Então, se eu pegar o 16 e fazer a raiz quadrada dele, eu chego no 4. Essa é a ideia de operação inversa. Você pegar o resultado, fazer a operação inversa, você vai achar esse número. Então, quer dizer que raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, se 20 ao quadrado é igual a 400, quer dizer que a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Outra coisa, aqui a gente só está trabalhando com números que têm uma raiz quadrada natural. Então, só números naturais e que têm raiz quadrada, vamos dizer assim, exata, que é um número natural, tá? Então, nem todos os números vão ter essa raiz quadrada. Como que eu descubro os números que tem? Pegando um número e multiplicando com ele mesmo. Então, vamos lá. Se eu tenho 0 vezes 0 igual a 0, esse resultado é o número que tem raiz quadrada, que igual eu expliquei no outro vídeo, são os números que a gente chama de quadrados perfeitos. Então, raiz quadrada de 0 é igual a 0. Lembrando que o 0 ele não entra no grupo dos números quadrados perfeitos, ele começa do 1. Então, eu tenho 1 vezes 1 é igual a 1. Quer dizer que o número 1 tem raiz quadrada. 2 vezes 2 é igual a 4. Quer dizer que o 4 tem raiz quadrada. Então, olhando aqui, a gente já vê que o 2 e o 3 não tem raiz quadrada sendo um número natural, uma raiz quadrada natural. Eles vão ter raiz quadrada, mas vai ser um outro número, um número decimal. Então, aqui a gente não está trabalhando com eles, tá? A gente vai trabalhar só com aqueles que têm uma raiz racional. 2 e 3 tem raiz? Tem, mas é um número irracional, que vocês vão trabalhar mais adiante. Então, por enquanto, a gente está trabalhando só com aqueles que têm uma raiz racional. Porque a gente também fez raiz com números decimais. Então, o 4 tem raiz. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 9 tem raiz quadrada. 4 vezes 4 é igual a 16. 16 tem uma raiz quadrada. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, 25 tem raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Atenção, não é 1 ao quadrado, é 1. É o número que eu elevo ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. E raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então, quando eu respondo a raiz quadrada, eu ponho só o número. A gente fez um exercício que tinha que pôr potência, mas era para vocês entenderem que é o número que eu elevo ao quadrado. A raiz quadrada de... Vou pegar aqui o 16. Às vezes a gente pode confundir com o 8. Lembra, o 8 ele é a metade, ele não é a raiz quadrada. Porque 8 vezes 8 é 64, não é 16. Então, a gente tem que tomar cuidado para não querer fazer a metade do número. Aqui não é o inverso da divisão, aqui é o inverso da potência. Então, é o número que eu elevo ao quadrado e dá o que está aqui dentro, tá bom? Então, vamos para a nossa correção de hoje, ver se vocês entendem melhor. Então, na nossa correção, na questão número 1, verifique se cada número tem raiz quadrada no conjunto dos números naturais. E, quando existir, registre o valor dela. Então, a gente só ia calcular daqueles que têm raiz natural. Se a raiz dele for decimal, a gente não vai calcular aqui, tá? Porque nessa atividade a gente vai trabalhar só com número natural.
Então, 36. Como que eu posso fazer para verificar? Na atividade passada, a gente fez os quadrados perfeitos na última questão. Então, vocês podem usar os quadrados perfeitos. Então, eu vou colocar aqui até o 100 para ajudar a gente. Vou colocar aqui no canto. Então, é o 1, o 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Então, esses números são os que têm raiz natural, tá? São os quadrados perfeitos. Então, o que eu vou fazer para verificar se o número tem raiz natural? Eu vou olhar se ele é um quadrado perfeito. Então, 36, ó, ele é um quadrado perfeito, então ele tem raiz. Então, a gente vai calcular. Então, raiz quadrada de 36. O que eu vou pensar? O número que eu faço, ele vezes ele dá 36. No caso, é o 6. 6 vezes 6, 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. 20. Vamos ver se o 20 tem raiz quadrada. O 20 não está na nossa lista. Então, ele não tem uma raiz natural. Então, esse que a gente vai escrever que não tem. 64. Olhando lá nos nossos quadrados perfeitos, a gente tem o 64, que é 8 vezes 8. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8, porque 8 vezes 8 é 64. 12. Olhando lá na nossa lista, a gente não tem o 12. Os números entre 9 e 16, eles não têm raiz natural. Então, aqui não tem. Na letra E, 49. Olhando lá na nossa lista, a gente tem o 49. Ele é um número que tem uma raiz quadrada natural. E a gente sabe que 7 vezes 7 é igual a 49. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 49 é o 7. E na letra F, a gente tem o número 400. Aqui eu coloquei os quadrados perfeitos só até o 100. Então, lembra da dica que eu dei quando o número tiver zeros? O que vocês vão fazer para fazer a raiz quadrada dele? Vamos ver se ele tem raiz quadrada. Como ele tem 2 zeros, a raiz dele tem 1 zero. E a gente faz a raiz quadrada de 4. 4 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. A questão 2. Uma sala de aula quadrada terá o piso coberto com ladrilhos com medida de comprimento dos lados de 60 centímetros. Então, falou pra gente que é uma sala quadrada. Falou que ela vai ser coberta por ladrilhos de 60 centímetros de lado. Então, quando ele fala só um lado, dá a entender pra gente que é um quadrado. Então, essa sala ela vai ser revestida de ladrilhos que são quadrados, menores do que ela. Aí perguntou na letra A, qual é a medida de comprimento dos lados da sala? Sabendo que a medida da área dela é de 81 metros quadrados. Então, a medida da área, que é o chão aqui da sala, é 81 metros quadrados. Quer saber qual o tamanho do lado dessa sala? E ela é um quadrado. Então, lembra que eu expliquei para vocês que uma das aplicações da raiz quadrada na geometria é calcular o lado de um quadrado. Então, a gente vai fazer raiz quadrada de 81, que é o 9. Então, perguntou, né? Qual é a medida de comprimento dos lados da sala? Então, os lados medem 9 metros. Então, cada lado dessa sala tem 9. Na letra B, quantos ladrilhos serão necessários para cobrir o piso? Então, para a gente saber quantos ladrilhos vai colocar aqui nesse lado, eu preciso pegar o lado da sala e dividir pelo lado do ladrilho. Mas, para a gente trabalhar com divisão, a gente tem que fazer operações com medidas, a gente tem que estar na mesma unidade de medida, que eu tenho centímetro e metro. Então, eu vou pegar esses 60 centímetros e vou passar para metro. Para eu fazer isso, eu vou dividir por 100. Então, eu tenho 0,6 metros. Por que eu divido por 100? Porque eu preciso de 100 centímetros para fazer 1 metro. Então, a gente vai fazer 9, que é o lado da sala, dividido por 0,6. Para a gente dividir número decimal, eles têm que ter a mesma quantidade de casas decimais.
Então, como que eu vou colocar uma casa decimal aqui no 9? Colocando um zero. Fiz isso, posso tirar a vírgula. Eu vou ter 90 dividido por 6. Começando aqui, 9 dividido para 6 é 1. 1 vezes 6 é 6, sobra 3. Vou descer o zero. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6 é 30. Sobra zero, tá? Então, quer dizer que a gente precisa... Aqui, quando a gente pegar o lado e colocar os ladrilhos, eu vou gastar 15 ladrilhos aqui. Então, a gente vai ter o seguinte na sala. Aqui cabem 15. Então, se a sala é quadrada, a gente vai ter 15 fileiras com 15 ladrilhos. Então, para a gente saber o total de ladrilhos, a gente vai multiplicar. A gente vai fazer 15 vezes 15. Então, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 7 mais 5, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, quer dizer que para cobrir o chão dessa sala todinha, eles vão precisar comprar, se o ladrilho tem essa medida, 225 ladrilhos. Então, a gente vai responder, quantos ladrilhos serão necessários para cobrir o piso? Então, serão necessários 225 ladrilhos. Bem no início da questão 3 está assim, tentativa e erro. Quer dizer que para a gente resolver essa questão, a gente vai fazer por tentativa mesmo. Então, a cozinha de Pedro tem a forma quadrada, com medida de área de 38 metros quadrados. Faça tentativas e determine a medida aproximada do comprimento dos lados dessa cozinha, sabendo que essa medida está entre 6 e 7 metros. Então, qual que é o nosso problema? Aqui a gente tem uma cozinha na forma de um quadrado. A área dela é 38 metros quadrados. Lembrando que para a gente achar o lado, a gente faz a raiz quadrada do número. Só que 38 ele não é um quadrado perfeito. A raiz dele não é um número natural, é um número decimal. E aqui a gente vai fazer por tentativa para achar. E ele já deu uma dica para a gente, que essa medida, essa raiz está entre 6 e 7. Por que está entre 6 e 7? Porque 6 vezes 6 é 36 e 7 vezes 7 é 49. Então, é o número 6, alguma coisa, não vai chegar no 7. Vou dar uma dica na hora das tentativas. 38, ele fica mais próximo do 36 ou do 49? Ele é mais próximo do 36, então a raiz dele é um número próximo de 6, tá? Se o 38 é mais próximo do 6, a raiz dele é um número mais perto de 6. Então, eu vou testar o 6,1 para ver. Vou começar daqui minha tentativa. E aqui a gente vai trabalhar bastante com multiplicação quando é tentativa. Então, todo número vezes 1 é ele mesmo. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 6, 36. Somando, 6 mais 6, 12. Vai 1. 1 mais 6, 7. E desce o 3. Como aqui a gente tem duas casas decimais, nossa resposta tem duas. 37,21. Tá vendo que não passou de 38? Então, pode ser 6,1. Como eu estou fazendo por tentativa, eu vou ver se não pode ser o 6,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 6, 36. Mais um que subiu, 37. Vamos somar. 2 mais 2, 4. 1 mais 7, 8. E desce o 3. Duas casas decimais, 38,44. Como esse daqui passou de 38, eu vou descartar o 6,2, tá? Então, porque ele já passou. Então, é o número 6,1. Mas se eu quiser mais próxima, eu preciso de outra casa decimal. Então, pode ser de 6,11 até 6,19, essa raiz.
que eu vou fazer aqui para eu testar? Tá vendo que aqui deu 37,2? Tá um pouco longe ainda de 38. E aqui, 38,4 já passou. Passou 4. Aqui tá faltando 8 e que passou 4. Então, quer dizer que esse número está mais próximo aqui de 6,19. Então, eu vou testar o 6,15, que está no meio para eu ver. Então, vou fazer 6,15 vezes 6,15. Então, 5 vezes 5, 25, vai subir 2. 5 vezes 1, 5, 5 mais 2, 7. 5 vezes 6, 30. Agora, eu vou multiplicar pelo 1, que vai dar o mesmo número. Então, 5, 1 e 6. Agora, a gente vai multiplicar pelo 6. 6 vezes 5, aí aqui eu já vou para a terceira casa, né? 6 vezes 5, 30, vai subir 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 6 vezes 6, 36. Nós vamos somar. Então, 5, 7 mais 5, 12, sobe 1. 1 mais 1, 2. 3 mais 6, 9. E 9 mais 9, 18, sobe 1. 1 mais 6, 7. E desce o 3. Aqui a gente tem que ter 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Deu 37,8. Já está bem próximo do 38. Então, eu vou testar o 6,16 para ver se chega mais próximo. Então, 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6. 6 mais 3, 9. 6 vezes 6, 36. Quando eu multiplico pelo 1, dá o mesmo número. Então, vai ficar 6, 1, 6. E aqui eu estou multiplicando por 6 de novo. Então, vai dar 3, 6, 9, 6 de novo. Então, 6, 9, 6, 3. Somando, a gente tem 9 mais 6, 15, vai subir 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14, vai subir 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 9, 19, vai subir 1. 1 mais 6, 7. E desce o 3. 4 casas decimais também. Deu 37,9. Tá bem próximo. Eu preciso saber se não é o 6,17. Então, vou multiplicar por 6,17 vezes 6,17. Vou testar ele. Se ele passar, é o 6,16. Se ele faltar, a gente tem que fazer o 6,18. Então, 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11, sobe 1. 7 vezes 6, 42. 42 mais 1, 43. Aqui, quando a gente multiplica por 1, vai ficar 7, 1 e 6. Agora o 6. 6 vezes 7, 42, sobe 4. 6 vezes 1, 6, mais 4 que subiu, 10, sobe 1. 6 vezes 6, 36. 36 mais 1, 37. Vamos somar. Então, 9. 1 mais 7, 8. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 4 mais 6, 10, sobe 1. 1 mais 7, 8. E desce o 3. 4 casas decimais. Passou. Então, qual que é a raiz quadrada de 38 aproximadamente? 6,16. Como ele perguntou aí, faça tentativas e determine a medida aproximada do comprimento dos lados, então a gente vai responder que a medida aproximada é 6,16 metros. Por que eu coloquei essa questão para vocês? Para vocês verem o que acontece quando a gente tem um número que a raiz quadrada dele não é um número natural, quando ele não é um quadrado perfeito. A gente vai fazer por tentativa, tá bom? Aqui a gente demorou bastante, porque a gente foi fazendo as contas, mas com uma calculadora na mão isso é bem mais rápido para fazer.